Olá, no ar mais um Painel Regional, seu tradicional programa de debates, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV, às 13 horas e 30 minutos, sempre de segunda a sexta-feira. Você assiste também o programa à noite, em reprise, às 20 horas aqui na emissora, ou pode assistir também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV. Depois o programa fica disponibilizado lá no canal YouTube para você rever a qualquer momento. Aqui, informação, opinião e comentário com conteúdo. A presença constante de convidados especiais e comentaristas que levam a você o que há de mais interessante em termos de informações aqui da região, do estado e os temas nacionais também debatidos aqui com muita profundidade. Recebo hoje aqui o advogado Luiz Carlos Gianelli, aqui à minha esquerda, e à minha direita, o também advogado, professor, jornalista Vicente Cassione. Ali na ponta, a Vitória Aparecida, que fala para você, telespectador, internauta, como participar, como interagir aqui com um painel regional, porque você também é integrante dessa bancada de debates. Temos aqui os jornais parceiros, como o Diário do Litoral. Manchete de hoje, Lula cobra provas de acusação do Ministério Público Federal. Uma edição aqui por Gianelli, outra para o professor Vicente Cassione. Outro jornal parceiro é a Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo do Diário do Litoral. Manchete, Lula. Provem uma corrupção minha que irei a pé ser preso. Está aí o Lula desafiando o Ministério Público Federal. Eu já vou iniciando aqui o cumprimento aos nossos convidados, como o Gianelli. Gianelli, tudo bom? Tudo bem, Heraldo. Mais uma vez é um momento de muita alegria participar do programa Painel Regional e externos cumprimentos a toda a população, ao mestre Vicente Cassione, professor, doutor, advogado e um ícone no direito, e o jornalista presente. Professor Cassione, tudo bom? Tudo bem, um abraço a você, um abraço no Gianelli, sempre carinhoso comigo, e aos caríssimos telespectadores. E como eu não gosto da derrota, e ninguém gosta, é bom ficar aqui na companhia da vitória. Sem dúvida. E com a vitória a gente também vai chegando aos telespectadores. Tudo bom, Vitória? Tudo bem, Heraldo. Boa tarde aos convidados. O telespectador pode entrar em contato aqui conosco pela página do Facebook Painel Regional ou pelo telefone nos números 3223-1120 ou 3223-7676. Muito bem. Lula se compara a Jesus Cristo. A denúncia do Ministério Público Federal serviu para acentuar ainda mais a vocação messiânica do ex-presidente Lula, que se comparou a Jesus Cristo, Tiradentes, e mencionou também os ex-presidentes da República, como Getúlio Vargas, dizendo que não vai se suicidar como fez Getúlio e também não deixará o país como fez João Goulart, o Jango. Professor Cassione, essa denúncia do Ministério Público, controvertida demais, serve realmente para acentuar esse lado mais messiânico do Lula? Você que conviveu no governo, foi vice-líder do governo, ao tempo que o Lula era presidente da República? Não, o que eu vou dizer aqui não tem nada a ver com a minha condição de ex-político, porque eu já não sou político há muito tempo. Há 3 eleições que eu estou fora e daqui para frente, enquanto estiver vivo, estarei fora das eleições. Não, mas eu digo em razão da Agora, convivência. vou falar aqui não como ex-político, não vou falar Vou falar como alguém que passou 40 anos da minha vida ensinando o pouco que eu aprendi de direito, e isso não é conversa mole, porque a gente sempre pensa que sabe mais do que sabe. Não é? E o direito é uma coisa que você, em determinados dias, pensa que não aprendeu. Porque quando você vê Suprema Corte tomar determinadas decisões e diz é a Suprema Corte, você diz assim, será que eu não aprendi isso? Ou será que eles desaprenderam? Que é a sensação que a gente tem às vezes. Eu vou falar aqui não vou dizer como jurista, porque não tenho essa pretensão. Vou falar como um rábula do direito, exclusivamente.
aquele aparato que foi montado pelo Ministério Público Federal era, no mínimo, para, terminada a conversa, terminada a eloquente fala do fogoso Danton, como é o nome dele? Não é Danton, é outro nome parecido. Denton. Deltan. Hã? Deltan. 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 Quando ele terminou de falar, eu imaginei que iam colocar do lado dele já a guilhotina e o Lula já seria colocado com o pescoço e a guilhotina ia cair. Porque para fazer um aparato daquele, trazer aquela montanha daquele tamanho para a montanha parir um rato, do ponto de vista jurídico foi o que aconteceu, você imagina que aquilo tudo chegou o dia. Porque o general, porque ele foi chamado de maestro, foi chamado de comandante, foi chamado de chefe, e para surpresa minha, o chefe, que até ontem era o José Dirceu, lembra que era o Zé Dirceu era o chefe. Eu, se sou o Zé Dirceu hoje, e ainda bem que não sou, eu ia dizer, me dá a liberdade de volta, eu quero uma indenização, porque me chamaram de chefe esse tempo todo e agora encontraram o verdadeiro chefe. Aí chamam o general que comandava essa orquestra toda, o maestro, mas eu vou ficar no general. Eu não consigo entender. A Lava Jato conseguiu pegar os soldados com a boca na botija, conseguiu pegar os cabos, os sargentos, os tenentes, os capitães, os majores e os coronéis. Todos com documento, conta na Suíça, nome do banco, valores, grampos telefônicos, todo o exército, do soldado raso ao coronel, todo mundo, inclusive o Cunha, nome do banco, movimentação dos cartões da mulher, valores em reais, em dólares. Aí fazem o carnaval, chegam no general e volta a história do sítio e volta a história do triplex e não há um documento, uma prova consistente. Ah, mas ainda vão investigar. Espera aí, se vão ainda investigar, façam o show pirotécnico, com slides, com discursos. PowerPoint. Façam isso na hora em que o homem estiver com água até o pescoço. Porque todo mundo, o Brasil inteiro estava esperando ali um desfecho e o que se viu A conta. foi aquilo. O que acabaram fazendo? Abriram a oportunidade para no dia seguinte o senhor Luiz Inácio Lula da Silva ir para o palanque e como os promotores fizeram uma cenografia política, deram a bola rolando para o Lula no dia seguinte fazer o que ele sabe, que é subir no palanque e falar politicamente. Então, eu acho que esses jovens promotores têm, de certa maneira, aquela coisa da ejaculação precoce. Antes de ter tudo na mão, começam a fazer o carnaval. Não é? Deram a chance para o Lula ontem virar vítima. Deram a chance para o Lula ontem falar mais de uma hora o que ele quis. Então, eu fico entristecido com o que aconteceu, porque não aconteceu nada. Isto é, eu fico entristecido com o que não aconteceu. Falei aqui como jurista. Agora vou dizer, como jurista. Todo mundo se diz jurista e também eu sou jurista. Uma denúncia é feita no papel, vai para a mão do juiz, o juiz lê, dá 10 dias para o réu se defender, volta para o juiz e o juiz diz, tem
base para abrir um processo. Com aquela denúncia escrita e assinada pelo Ministério Público. Abre o processo e aí, durante o processo, você vai fazer as provas que faltam ou que complementam as provas que baseiam a denúncia ou os indícios fortes. Você não precisa ter prova na hora da denúncia, mas fortes indícios, indícios suficientes. Não é? E aí, no final do processo, tem prova ou não tem prova. Tem prova, condena e condena para valer. Não tem prova, absolve. É assim que se faz. Ministério Público não foi feito para atuar na televisão. Ministério Público foi feito para atuar no papel. Ministério Público foi feito para atuar na sombra, não com os holofotes em cima. Agora, quando tem uma prova forte, contundente, uma grande descoberta, que finalmente eles conseguiram pegar com as mãos, aí sim, liga os holofotes. Que eu vou mostrar para o Brasil aquilo que todo mundo negava, e está aqui a prova. Se não, deixa o holofote desligado. Porque ligou o holofote na quarta-feira, em Curitiba, na quinta, o Lula ligou o holofote em São Paulo e fez o carnaval dele. Tá certo? Esta é a opinião de uma pessoa que nesse momento é absolutamente neutra do ponto de vista político. Estou fora da política. Mas de direito eu entendo um pouco. E não é de hoje. Não é de hoje que eu venho dizendo. Tem muito mais holofote do que imagem para mostrar. Tem muito mais protagonista de palco para teatro do que para justiça. Gostem ou não gostem, esta é a minha opinião. Ô, Janelli, a frase que viralizou, inclusive, nas redes sociais é: não temos prova, mas temos convicção. Agora, os procuradores foram para os jornais e disseram que a frase foi pensada fora de contexto. Mas, de qualquer maneira... Eu não acredito que realmente o procurador tenha falado uma frase desta, até por cuidado da sua própria imagem, né? Ele sabe que para se ingressar, como o doutor Cassiano acabou de falar agora, para se ingressar com uma ação penal, tem que ter no mínimo indício suficiente de autoria e a prova da materialidade. E ele, como um procurador da República que é, com o conhecimento técnico que ele tem, ele não poderia apresentar uma frase nesse sentido. E eu não acredito que isso seja verdade. Mas a frase foi meio dúbia, olha. A frase correta, ó. Provas são pedaços de realidade que geram convicção sobre um determinado fato ou hipótese. Todas essas informações e essas provas, analisadas como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato, disse Dallagnol. Então, mas mesmo dessa maneira, o Heraldo, não está errado ele utilizar essa expressão, porque para você ingressar com uma ação penal, tem que ter indícios de autoria. O que significa indícios? É uma prova indireta que se refere a um determinado fato. Então, isso, pelos depoimentos que estão nos autos do processo, há indício suficiente para se ingressar com essa ação penal. No entanto, porém, o Ministério Público, efetivamente, não só o Ministério Público, como até o próprio juiz Sérgio Moro, neste processo da Lava Jato, eles estão extrapolando as suas condições institucionais. O juiz Sérgio Moro, eu vou sair um pouco desse assunto, ele tem o hábito de falar constantemente a respeito do processo que ele está julgando, de modo a ferir a própria lei orgânica da magistratura, lei número 35, ou os procuradores da Lava Jato, eles estão com o hábito de fazer uma antecipação de um julgamento final nessa apresentação dessa denúncia, como se já condenado fosse, efetivamente, eles estão exagerando, eles estão deixando de ser pessoas técnicas atuando nesse processo para se arvorar como os grandes desbravadores da verdade. E isso é um grande problema. E em contrapartida, possibilitou ao Lula, sim, esse palanque para ele se vitimizar, esse palanque para o Lula se colocar como a grande vítima da nação. Infelizmente, algumas condutas
apresentada pelos procuradores e o próprio Sérgio Moro carece muitas das vezes de um comportamento técnico um pouco melhor. Olha, eu estava na 7ª série, está corretíssimo, Gianelli, eu estava na 7ª série, naquele tempo era o 3º ano do ginásio. Exatamente. 7ª série, eu tinha um professor de ciências chamado professor Alexandre. E ele até, por causa desse exemplo que ele deu em classe, ele foi despedido do colégio, porque era um colégio religioso, que era o Colégio Santista. E ele deu esse exemplo em classe, algum aluno contou para o pai, algum pai foi ao diretor e disse que ele não podia ter dado esse exemplo. Ele foi para explicar para nós, professor de ciências, a diferença entre indício e prova. Ele disse assim, você vê entrar no mato um rapaz e uma moça. Entram lá no matagal. Daí, depois de uns 4, 5 minutos, sai o rapaz se vestindo, se arrumando, colocando o cinto, e sai a moça também, logo depois, se recompondo. Aí a classe, nós éramos todos, naquela altura, 7ª série, tínhamos 14 anos de idade, todo mundo já rindo na malícia. Ele falou, o que vocês acham que eles foram fazer lá atrás, no mato? Aí todo mundo dando risada, ninguém tinha coragem de dizer. Ele falou, eles podem ter ido fazer necessidades fisiológicas. Veja, a cena deles entrarem lá e saírem de lá é um indício de que eles poderiam ter ido ter relações sexuais. Mas eles poderiam ter ido fazer outra coisa, como essa que eu acabei de dizer e que o professor disse no dia. Então, o indício, ele começa a fazer com que a gente vislumbre, e vislumbrar não é ver. Eu estou vislumbrando alguma coisa no horizonte, até que a imagem fica nítida. Quando a imagem fica nítida, é a prova. Então, você tem um sujeito que aparece ensanguentado, com as mãos ensanguentadas, com uma faca na mão, e aparece depois um cadáver esfaqueado, você vai dizer, esse sujeito matou. Quando ele, na verdade, desesperadamente, tentou socorrer a vítima que estava ensanguentada e, por isso, ele tirou a faca que estava espetada na vítima e se ensanguentou. Vejam que o indício, ele tem semelhança, muitas vezes, com a prova, mas ele não é a prova. Por quê? Porque não é a realidade. O indício é um vislumbre da realidade. Se me perguntarem, o sítio era do Lula? Eu acho que sim, não tenho dúvida. Interiormente, eu acho que sim. O triplex era do Lula? Dentro de mim, eu acho que sim. Pelas circunstâncias que envolveram a presença dele e os negócios feitos por ele, pela dona Marisa, com relação ao sítio e ao triplex. O fato é que tem que provar. E os documentos mostram que o sítio está no nome de outra pessoa. O que tem que provar? Tem que provar que esta coisa de botar no nome do outro é farsa, é o laranja. Ah, mas não dá para provar. Se não dá para provar, paciência. Você não pode condenar alguém porque o promotor tem convicção. Sim. Agora, só o problema do sítio e só o problema do triplex, isso a gente está sabendo há muito tempo, meu Deus do céu. Eu pensei que naquele dia, com aquele monte de gente reunida, com a imprensa do mundo inteiro ali, que eles iam trazer finalmente a atuação do Napoleão, do grande general, provada. Conta em tal lugar, dinheiro em tal lugar, gravações confessando. O que eles têm? Por enquanto, não nos mostraram. Se tem coisas escondidas, e vão mostrar depois, então o circo tinha que ser feito mais à frente. E aí já não seria circo. Aí seria um cenário justo para se provar algo contra quem quer que seja. Seja ele o Lula, seja ele quem quer que seja. Não é? Então eu estou
claramente deixando muito aqui assentado o seguinte: eu não quero um país em que a justiça seja feita por pessoas cuja vaidade esteja acima do seu dever funcional. Eu não quero. Eu fui advogado do coronel Biratã Guimarães no caso do Carandiru. Foi o caso de maior repercussão em termos de júri na história do Brasil. No dia que eu cheguei no tribunal, eu podia entrar pela porta da frente. Havia no mínimo 100 câmeras de televisão esperando a minha chegada para o julgamento, no tribunal. Eu entrei escondido pelo fundo. Eu estava indo lá para trabalhar, para fazer uma defesa e não para fazer aquele espetáculo circense na porta do tribunal. Quando terminou o julgamento, quando ele foi absolvido, nós saímos e aí demos uma entrevista coletiva. É assim que tem que ser. Você não pode pôr o estrelismo em primeiro lugar. Você não pode olhar para o espelho, depois de pôr o melhor terno, fazer o melhor penteado e ir para a televisão do mundo inteiro, fazer uma encenação e a nação esperando. Tem que prender quem tem que ser preso, tem que provar o que tem que ser provado. A impressão que a gente tem é que o Lava Jato foi feito, a Operação Lava Jato foi feita, como uma criança que põe um cubo, quando a gente era criança, lembra? Um cubo em cima do outro, vai fazendo uma torrinha. Um cubo em cima do outro. Quando a torre está pronta, qual era o prazer da gente? Dar um tapa e derrubar tudo. A impressão que está dando é que a Lava Jato foi feita para acabar mal, para não pegar ninguém. A Lava Jato foi feita para ser autodestruída. A Lava Jato foi feita e acabou envaidecendo de tal maneira as pessoas que as pessoas esqueceram da Lava Jato. Janelli, para encerrar esse bloco, esses fatos levados aí pelo Ministério Público Federal contamina a investigação, o processo, enfraquece a instituição do Ministério Público Federal? Eu acho que a instituição não, porque o Ministério Público e a magistratura, esse caso, tanto do Sérgio Moro quanto dos procuradores, é algo que é uma exceção. A gente raramente a gente vê, pelo menos a magistratura, magistrado se apresentando e fazendo comunicação de processo que eles estão julgando e tudo. A instituição não afeta, mas que afeta a credibilidade do próprio Ministério Público. Os advogados do ex-presidente Lula já ingressaram com uma ação no Conselho Nacional do Ministério Público para que o procurador seja punido. E efetivamente você coloca a sociedade numa situação em que a sociedade está esperando uma prova mais concreta, mais séria, e ali um espetáculo completo. Isso pesa contra o próprio procurador. Mas o Ministério Público acho que não é afetado por isso. A magistratura, num conceito geral, não é afetada pelas ações que o Sérgio Moro tem muitas vezes para querer aparecer, comentando e dando entrevista a respeito do processo que ele está sendo julgado. Mas a ele, sim, ele coloca uma situação de bastante descrédito perante a própria sociedade. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já retorna daqui a pouquinho para a continuidade do debate de hoje aqui no Painel Regional. Olá, já de retorno aqui para o segundo bloco do Painel Regional. Vamos falar um pouquinho agora sobre eleição política em Santos. Janelli, o Ibope, junto com a TV Tribuna, divulgaram ontem uma pesquisa que aponta aí a liderança do atual prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, com 63% já na disputa eleitoral, ele como candidato à reeleição. Você sabe que antes de o Janelli falar, eu só quero alertar o seguinte: a lei eleitoral, que foi feita para esconder os candidatos, ela permite a divulgação da pesquisa, mas não permite comentários sobre a pesquisa. Então, só estou dizendo isso aqui para a gente amanhã não ter problemas com a justiça eleitoral. Eu acharia normalíssimo, como em qualquer lugar do mundo, que a gente pudesse comentar a pesquisa. Tem um resultado, a pesquisa apareceu, todo mundo pode comentar a pesquisa, desde que não
se coloque numa posição favorável ou desfavorável a um e a outro. Então, é só para dar uma ideia de que os números podem ser divulgados, mas a gente não pode comentar a pesquisa. Não, mas o comentário que se fala em relação ao processo eleitoral, à corrida eleitoral e o que mostra exatamente a pesquisa. Não que estejamos favoráveis a esse ou aquele. O que a pergunta, inclusive, que eu ia fazer e faço agora nesse momento ao Gianelli, com base nesses números, está praticamente confirmada aí que nós vamos ter eleição e a vitória do Paulo Alexandre Barbosa em primeiro turno. A se confirmar esses números. Sim. E a gente tem que levar em conta o seguinte, o Ibope já errou e errou feio aqui em Santos. Só para dar um exemplo, e foi bom você dizer isso, né? Vamos dar o meu exemplo. Eu fui candidato a prefeito em 1992. Janelli nem lembra disso, que não tinha, ainda estava de fraldas. Né? Mas eu fui candidato em 92. 2 dias antes da eleição, o Ibope me deu em 5º lugar. Na minha frente estava Davi Capistrano, que tinha sido secretário de saúde da Telma. Estava na minha frente Beto Mansur, que na altura era deputado federal. Estava na minha frente Oswaldo Justo, que era deputado estadual e tinha sido prefeito de Santos com larga aprovação. E estava na minha frente Coiu Irra, que era deputado federal e tinha sido prefeito de São Vicente, com um gesto digno de renunciar, inclusive, quando estenderam os mandatos. Então eu apareci em último, 4 na minha frente. 2 dias depois teve a eleição. Apurados os votos, eu tive mais votos do que a soma dos votos do Beto Mansur, do Coiu Irra e do Oswaldo Justo, e fui para o 2º turno com o Davi Capistrano. Então você veja como as pesquisas, às vezes, são absolutamente endoidecidas, para dizer o light aqui. Né? Para dizer o light aqui. Agora, a gente tem que ter o direito de falar sobre isso. A gente tem que ter o direito de opinar. A gente tem que ter o direito... A eleição não é secreta, a não ser no voto. O candidato não pode ficar secreto, oculto, escondido, que ninguém sabe quem é. Você pergunta para as pessoas na rua e as pessoas não sabem quem são os candidatos a vereador. E como é que vão saber? Como é que podem saber? Como é que você pode votar no dia 2 de outubro num vereador se você não for da panela do vereador, da família do vereador e do círculo de amizades do vereador ou do curral do vereador? Quem são os candidatos a vereador? Quantos candidatos a vereador você conhece, além dos que já são vereadores? Não é? Então, é o tal negócio. Você tem que ter, de alguma maneira, a possibilidade da crítica, a possibilidade do comentário, a possibilidade do elogio, em suma, é um processo democrático em que todo mundo, na hora do voto, sim, cada um vota em quem ele quiser, lá, ele. Mas o comentário você pode fazer. Se você pode fazer o candidato andar na rua distribuindo santinho, por que nós não podemos aqui comentar a respeito disso? É por isso que o Gianelli vai comentar e pode comentar. Pode, porque sim. Aqui nós não toleramos censura. Não é censura, é a força da lei torta. Sim, mas primeiro vai ter que mudar a Constituição, né, Cassione? Para nos impedir de levar a opinião aqui. Logo que saiu a primeira pesquisa, eu achei que aquela pesquisa era muito prematura para avaliar se o Paulo Alexandre Barbosa teria condições ou não de lograr isso logo no primeiro turno. Eu imaginei que no decorrer do processo eleitoral, à medida que os demais concorrentes apresentassem as dificuldades que teve de gestão por parte do Paulo e alguns gargalos que tem aqui em Santos, o Paulo ia ter uma certa dificuldade. Mas até faço a minha culpa que eu errei. O Paulo cada vez cresce mais nesse processo eleitoral,
os candidatos que se opõem a ele não estão conseguindo aproveitar as dificuldades que tiveram no governo do Paulo Alexandre Barbosa, e a tendência que parece neste momento é que ele vai lograr êxito e vai ser eleito logo no primeiro turno. Porque acontece o seguinte, professor, o tempo de televisão e o programa de televisão de um candidato em relação a outro faz uma diferença extraordinária. Você veja o João Dória em São Paulo, que nunca ninguém imaginava que ia chegar aonde já chegou, está encostado já no russomano e provavelmente vai ganhar a eleição. Por quê? Porque o tempo de televisão, quando você tem um candidato que dispõe de um tempo em que ele pode falar, explicar, dizer tudo o que ele quiser, e os outros candidatos não têm, a não ser condição de dizer uma frase, isso é um processo distorcido que leva à escolha deficiente. Como é que eu posso escolher entre o que eu vejo, que eu conheço, o que está falando comigo bastante tempo, e o outro que eu só escuto ele dizer uma frase? Não é? Não dá. Aqui mesmo aconteceu que quarta-feira teve um telespectador que mandou para cá um e-mail, e a Vitória estava aqui, é testemunha, dizendo que eu não iria votar em ninguém. Foi ou não foi? Foi. Aí eu não posso falar? Tenho que falar. Eu não vou votar em ninguém? Não, vou. E pode a justiça achar ruim ou não? Como é que eu não vou votar em ninguém? Isso se espalha, dá a impressão, porque um dia eu fiz aqui lá atrás um comentário, que deveria um dia o povo brasileiro, maciçamente, unanimemente, num pacto social, ninguém ir para a eleição no Brasil inteiro, não apareceria ninguém em nenhuma sessão eleitoral para votar. Ia ser um branco geral. O que aconteceu? Ninguém foi votar. No dia seguinte, as coisas mudariam. Porque na hora que a nação inteira, num pacto social, dissesse, não vamos. Muito bem. Isso que eu disse lá atrás é uma tese, claro, uma tese que não vai se realizar nunca, porque não há como você fazer com que o povo inteiro, numa manifestação de protesto, apesar de ter gente boa, candidatos, você não tem condição de fazer com que o Brasil inteiro fique em casa no dia da eleição. Então, como não é assim, não foi isso que eu disse. Como algumas pessoas acham que foi isso, e o telespectador disse isso, e a Vitória, inclusive, leu, que eu não iria votar em ninguém, eu tenho que dizer como é que eu não vou votar em ninguém. E desculpe ter que dizer, meu filho é candidato a vereador. Ô, Janelli, nós temos aqui o Marcos Santana, nosso comentarista aqui também do painel regional, e ele tem definido uma tese de que, na verdade, essa eleição aqui em Santos, ela, na verdade, é um referendo. Ou as pessoas aprovam ou não aprovam o Paulo Alexandre Barbosa. Aprovando, o reconduzem a mais um mandato à frente da prefeitura. É o que parece, sim. Acho que o Marcos tem razão nesse posicionamento. E todas as eleições em que o candidato majoritário está indo para uma reeleição, a tendência é um referendo. Quando o candidato não tem condições mínimas de disputar o processo eleitoral, ele acaba não disputando, como ocorre em São Vicente, em que o prefeito Billy viu que não tem condições para estar disputando o processo eleitoral e não foi. E aqui em Santos, efetivamente, até eu inicialmente achava que era muito prematuro o Marcos ter um posicionamento naquele sentido, mas o tempo mostrou que ele tinha razão. Efetivamente, até pela questão do tempo eleitoral, como bem apresentado pelo Dr. Vicente Cassione, efetivamente o Paulo ele tem uma exposição muito grande, o Paulo ele tem uma equipe de marketing, de publicidade, que sabe levar informação a toda a sociedade santista de uma maneira muito clara, ele tem uma boa linguagem corporal, uma boa oratória e tudo, e um carisma a ponto de agregar. E efetivamente, que eu estou sentindo pelas pesquisas e tudo, a tendência é que ele seja eleito no primeiro turno e seja um referendo, porque os demais candidatos não estão com o discurso a ponto de ameaçar e colocar as dificuldades que o Paulo teve de gestão à mostra para a população, de modo que a população não votasse nele e aguardasse o segundo turno para que ele pudesse ter condições de explicar melhor as suas propostas. Ô, Cassione, quando a lei eleitoral afirma... Muito bom o comentário do Janelli, muito bom. Ou diz que um dos objetivos é exatamente propiciar a igualdade de condições do candidato, nesse aspecto do tempo de televisão,
ela é completamente injusta. E na medida em que aquele candidato ele consegue um arco maior de alianças, naturalmente ele vai ser favorecido por mais tempo de TV e ocorre essa... Você tem toda a razão. Por isso que eu acabei de dizer, a eleição no Brasil, de certa maneira, é uma ficção. É uma ficção. Agora querem fazer a tal cláusula de barreira, acabar com os partidos. Partido que não tiver deputado federal não vai existir, não pode existir e assim por diante. Veja que você cria um círculo vicioso. Se você não tem deputado federal, você não tem tempo de televisão. Vai ser a lei vai ser assim. Se você não tem tempo de televisão, você não vai ter deputado federal. Se você não tiver deputado federal, você não vai ter tempo de televisão. Como é que você pode fazer no tempo de hoje, em que a televisão é fundamental, como é que você pode fazer hoje uma eleição justa, equilibrada, dando ao eleitor o direito de escolher se uns têm um latifúndio, têm um tempo enorme para poder falar, e outros... O único sujeito que quebrou essa regra, que eu conheço, foi o meu nome é Enéas. Num rasgo de genialidade, e o Enéas foi deputado comigo, ele era um gênio, e não era palhaço como parecia, lá dentro foi um grande deputado e cumpriu o seu dever. Não é? Mas ele chegou num país de faz de conta, ele disse, o que adianta eu pôr a minha cara na televisão e dizer, meu número é 2? Alguém vai votar no sujeito porque o número dele é 2, ou é 5, ou é 324? Você entendeu? O que tinha que ser? Igualdade para todo mundo dizer o que tivesse para dizer. Cada um daria o que tem. O ridículo vai mostrar o seu ridículo. O sério vai mostrar a sua seriedade. O que tem propostas vai fazer propostas. O que não fez o que prometeu vai ter que explicar por que não fez o que prometeu. E assim por diante. Aí nasce o debate. Não adianta você fazer um debate numa escola X, os candidatos vão lá e falam para meia dúzia de alunos. A população, os eleitores, são mais de 300 mil. Então você tem que ter chance de escolher e conhecer quem é quem. Quem conhece todos os candidatos a prefeito em Santos hoje? Quem conhece? O que se sabe da vida de cada um? É mais ou menos como a escolha do jurado. Né? Você vai no júri, tem lá 21 pessoas que você não sabe quem são. Você sabe o nome e a profissão, mais nada. Como é que é feito nos Estados Unidos? Olha o debate dos Estados Unidos. Viram do avesso a vida das pessoas. Tá certo? Vão fundo no pulmão da Hillary Clinton. Vão fundo no cérebro louco do Trump. Né? Aquilo é feito de uma forma que vem tudo à tona. Claro que o processo é meio maluco. Tão maluco que o Al Gore teve 540 mil votos a mais do que o Bush na eleição lá em 2000 e perdeu a eleição com 540, meio milhão de votos a mais do que o outro e perdeu a eleição. Lá o processo tem conta daqui, conta de lá, subtrai, multiplica, divide. O voto de um delegado vale mais do que o outro. Então, ali é complicado nesse aspecto. Mas lá, pelo menos, financiamento de campanha é livre, o sujeito gasta milhões, porque é aquela história. Qual é a diferença entre a propina, depois que as pessoas são eleitas, e a doação de campanha antes de as pessoas serem eleitas? A mesma OAS que foi propinadora durante o governo Lula, abasteceu a campanha do adversário dele, dando milhões para a campanha dos outros. Isto é, você tem o anjo e o demônio. Antes da eleição, a propina vai para os dois, isto é, a doação de campanha que eu estou chamando de propina. Porque todo mundo pergunta, a troco de que uma empresa vai dar um dinheiro para uma pessoa guardar móveis? E eu digo, e a troco de que uma empresa vai dar milhões para a campanha do João, do Pedro e do Paulo?
Vamos fazer mais um intervalo e a gente já retorna. Não é a mesma daqui a coisa? pouquinho. Olá, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do painel regional. A gente vai ali com a Vitória, que tem já a participação de telespectadores. Isso, Nelson Augusto fala aqui conosco e é uma pergunta para o Cassione. Se o Temer fosse do PT, ele estaria como presidente? Bom, eu já disse aqui ao Nelson Augusto. Nelson Augusto, meu caro Nelson, eu disse aqui, não sei se você teve a oportunidade de ouvir, que na minha modestíssima opinião, eu sou uma voz. O impeachment teria que pegar o presidente e o vice-presidente da República. Por quê? Porque o sistema político brasileiro faz com que o presidente seja eleito carregando o vice. O vice não é votado. Quem é votada é a figura do presidente. Na medida em que você tem uma chapa em que o presidente é A, o vice-presidente é B, na verdade, eles são uma coisa só. Tanto que saiu a presidente para fazer uma viagem, o vice-presidente assumiu e assinou papéis que ela, se estivesse lá, assinaria ela. Então, aquilo que o governo fez não é um ato da pessoa física da presidente da República. É um ato da presidência da República. E não da presidente ou do vice-presidente. Então, na hora que você decreta o impeachment, porque o governo praticou crime de responsabilidade, e crime de responsabilidade não é crime penal, o crime de responsabilidade tem o nome de crime, mas ele é diferente do crime do Código Penal. Então ele tem um componente político, o processo de impeachment. Porque ninguém sofre impeachment. O processo tem o nome de processo de impeachment. O que a pessoa sofre é a perda do cargo e, ao mesmo tempo, a perda dos seus direitos políticos. O que erroneamente não se fez no caso da Dilma, porque não dá para separar uma coisa da outra. É uma pena única. Tanto que a Constituição diz perda do cargo com perda de direitos políticos, além de outras sanções judiciais cabíveis. Mas eles erraram, né? O presidente Supremo errou, cometeu um equívoco que o estagiário de direito não cometeria. De qualquer maneira, na minha opinião, tinham que sair os dois. O que antigamente não era assim. Antigamente você elegia o presidente, votava no presidente e votava no vice. Então, se você pega o exemplo do Jânio Quadros, o Jânio Quadros era de um partido, concorria e o Jango era vice por outro partido. E o povo votou no Jânio e votou no Jango para vice. E o Jango e o Jânio não estavam juntos, a chapa não era Jânio-Jango. Era Jânio com não sei quem e não sei quem com Jango. Só que o povo pegou o Jânio daqui, o Jango daqui e juntou os dois. Hoje não. Então o impeachment teria que ter sido um impeachment, um processo de impeachment contra os dois. Cai um, cai o outro. E aí nós teríamos a sucessão temporária até novas eleições por aqueles que sucedem na ausência ou no impedimento do presidente da República e do vice-presidente. Respondendo mais objetivamente a pergunta, é evidente que o Temer, se está lá, é porque não é do PT. Só que até a véspera da hora em que ele rompeu com a Dilma, ele foi vice-presidente da Dilma 4 anos e mais o período de 1 ano e pouco num segundo mandato. Então ele era petista de coração, vamos dizer assim. Ou o petista era, na verdade, um PMDBista de coração. Não é? É o que a gente vê. São essas aberrações, são esses Frankensteins que o Brasil produz. O Brasil produz esses Frankensteins, que é a cabeça de homem
tronco de homem com corpo de cavalo. Não é? O centauro. São os monstros que são concebidos por aqueles que fazem a política no Brasil. Não todos, mas pela maioria, porque é a maioria que decide. Não é? Às vezes não, às vezes a minoria forte. Por que o Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara, sendo do DEM, com o apoio do PT? Você imaginaria alguma vez o óleo e a água se namorando, não? É? O Rodrigo Maia foi eleito com o apoio do PT. Era do DEM, é do DEM. E é genro do Moreira Franco, que é a iminência parda, que não aparece, que está por trás do Temer. Então, meus caros telespectadores, algumas pessoas dizem que eu digo coisas importantes. Não é que eu digo coisas importantes, eu vivi muito. Quem vive muito e com os olhos abertos e observando, é como quem dirige um automóvel na estrada. Tem que estar de olho, porque se você simplesmente abaixar a cabeça e dormir, em algum lugar você vai bater. Então eu passei a vida observando as pessoas, observando as reações humanas, observando os cães, vendo a diferença entre os que abanam o rabo e os que não têm rabo para abanar e por isso podem enganar. Somos nós não temos rabo. Não é? Pelo menos o rabo a que me refiro, aquele que é o apêndice da coluna, como os cachorros têm. Está falando de rabo preso também, né? Não, nem o ser humano não tem rabo preso, porque não tem rabo. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais preso. Fica mais fácil. Ele não precisa prender rabo em lugar nenhum. Ele prende outra coisa. Ele prende a ética dele, que ele não tem. Ele prende a moral dele. Ele prende a falta de vergonha, muitas vezes. É isso que fica preso. Ô Janelli, eu penso assim também que, no caso do impeachment, teriam que ser afastados não só o presidente, como também o seu vice. Inclusive tem uma ação no Congresso Nacional que o PSDB entrou contra o PT, correspondente à prestação de contas, né? O Michel Temer está querendo utilizar a tese para fazer a prestação de contas individualizada, haja vista que o Gilmar Mendes já adiantou que não, que a prestação de conta é conjunta por entender que é uma instituição, um corpo jurídico único. Claro. E o Gilmar Mendes já antecipou que não, e isso está sendo um grande encalço, e com certeza a análise dessa ação que está no TSE vai ser julgada agora no ano de 2017. E se efetivamente for considerado que o Temer tem que sair do poder, vai ter que ter uma eleição indireta por meio do Congresso Nacional, haja vista que já superaram o período, mais a metade do mandato para o qual ele foi eleito. E aí vai ser uma eleição dentro do Congresso Nacional para terminar esse mandato de 2 anos, para 2018, e aí sim vai ter uma eleição direta para a população escolher quem será o próximo presidente da República. Mas a gente tem que analisar que efetivamente o PMDB e o PT, eles se alçaram, se apresentaram para a população com um programa de gestão próprio deles, né? E esse Frankenstein, como bem apresentou o Dr. Cassione, do sistema político, imputa à sociedade se deparar com essa situação. O candidato que é representado por determinado tipo de segmento político, que ele representaria aquele segmento social, no outro momento esse candidato já não mais representa, porque o fisiologismo do momento político já não o apresenta como representante dali. Então, nós precisamos efetivamente ter uma reforma política, pautar aquilo que é efetivamente importante para a sociedade, de modo que a sociedade tenha condições de votar em pessoas que tenham uma relação muito mais próxima, uma história de defesa de direitos, defesa de posicionamento muito clara. Você tem filhos? Não tenho. Não tem. Quando você tiver, eles provavelmente crescerão saudáveis, dignos como você, e terão filhos. E você terá netos. O seu neto provavelmente estará aqui, você já não estará, eu não estarei, nem o Heraldo, dizendo que nós precisaremos de uma reforma política.
que esta política, reforma política, não será feita pelos políticos. Esses políticos não farão reforma política. O que o Ministério Público, o que o PT, o que os segmentos desses movimentos sociais, o que a política brasileira está forjando hoje é sangue na rua. Que eu digo há muito tempo isso. E quem gravar isso, um dia vai pegar o pendrive, vai colocar e vai ver que é o que vai acontecer. E aí é que nasce uma reforma política, como na França, né? Quando as guilhotinas começaram a funcionar. E, infelizmente, as pessoas não enxergam. Quando você tem, como nós falamos aqui, metade do país, dos Estados Unidos, que é a potência mundial, com 50% dos votos, metade desse povo, votando nesse Donald Trump, o que é que você pode esperar, não é, da cabeça dos homens no mundo em que nós vivemos, nesse mundo moderno, da modernidade? Você está vendo monstruosidades em tudo. Não é só nos sistemas, é no comportamento, é na maneira de pensar. Eu costumo dizer, a crise que nós vivemos hoje é crise de mentalidade. É a pior crise que tem, porque as pessoas perderam a capacidade de observar, de julgar e de compreender. Falta compreensão. As pessoas estão ligadas em coisas que distraem, entretenimentos, entendeu? E isto faz com que as pessoas ouçam informações esparsas que não são sólidas, consistentes. Pega os jornalistas nesse episódio de uma semana para cá, desde a queda do Cunha para hoje. Jornalistas considerados de peso. As menininhas do Jô, todas brejeiras, dando aqueles sorrisinhos, fazendo piadinhas. Jornalistas que tinham que ter peso, que tinham que formar opinião pública. Você pega o Merval Pereira, por exemplo, né? Membro da Academia Brasileira de Letras. Membro da Academia Brasileira de Letras. Ele faz comentários de torcedor de time de futebol, politicamente. Comentários de torcedor de time de futebol, politicamente. É uma coisa que você não... Outro dia ele falou, membro da Academia, se a gente prevesse, a gente diz se você visse ou se você vesse. Se você previsse ou se você prevesse. Esse membro da Academia de Letras, na televisão outro dia, falou, se a gente prevesse, entendeu? Está lá, grande comentarista, torcedor de carteirinha. A gente tem que ser limpo, não tem que torcer para ninguém. Quem está errado, seja de que partido for. Admitir os erros se a gente errar. Se a gente for enganado, admitir que foi enganado. Agora, fica agarrado numa torcida, acaba quebrando o pau na arquibancada. Muito bem, com a explanação do professor Cassione, a gente vai encerrando o painel regional desta sexta-feira e segunda-feira estaremos juntos. Agradeço aqui ao Janelli, agradeço ao professor Cassione, a Vitória. Bom final de semana a todos e até segunda. Muito obrigado.